Torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão, aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O primeiro vídeo dessa terça-feira, dia 24 de setembro. Terça-feira de representação do elenco no CT Moacir Barbosa, após a partida contra a equipe do Palmeiras nesse último domingo em Brasília. O Vasco se reapresenta nessa tarde de terça-feira, te avisando a partida desse próximo final de semana contra a equipe do Cruzeiro. Além, é claro, desse jogo tão importante contra a equipe de Minas Gerais, o Vasco também enfrentará na mesma Belo Horizonte a equipe do Atlético Mineiro. Vasco e Atlético se enfrentam no meio da semana que vem. Então, domingo, tem esse primeiro grande jogo, dia 29 às 6h30 contra o Cruzeiro. E no dia 2 de outubro, na quarta-feira, às 9h30 da noite, teremos aí o jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. Então, meu amigo, a partir de agora, vai começar a preparação para um dos jogos mais importantes do Vasco da temporada de 2024. E é claro, a gente vai falar muito sobre isso aqui com vocês, tanto hoje como também durante essa semana, e também trazer novidades importantes nesse Acorda Vascão sobre o jogo deste último domingo contra a equipe do Palmeiras, porque foi divulgado o áudio do VAR que tirou o pênalti marcado a favor do Vasco neste último domingo. Então, assim, temos muitas informações, muitas novidades também, tem alguns reforços chegando aí para as categorias de base do nosso Cruz Maltino, 3 bons jogadores chegando do América de Natal, 3 grandes destaques aí nesse momento do futebol brasileiro. Então, meu amigo, um Acorda Vascão aí bastante agitado, bastante movimentado, com muitas novidades e muitas informações para vocês agora nessa manhã de terça-feira. Porém, é claro, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, ó, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, venha aqui embaixo, agora mesmo, aqui embaixo, tem uma palavrinha escrito, inscreva-se. Aperte nessa palavrinha. Sabe por quê? Porque a gente está por detalhes de chegar a uma marca gigante de 140 mil inscritos no nosso canal. Eu conto muito com você aí que está do outro lado para nos ajudar a chegar a esse número tão grande aqui para o nosso trabalho. Então, se você ainda não é um inscrito, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no nosso canal. Além disso, também compartilhe, né, o nosso vídeo, compartilhe esse Acorda Vascão e curta também o vídeo. Recentemente a gente postou com uma frequência menor, o YouTube está dando uma segurada nos nossos vídeos, então eu peço a você que curte realmente o nosso conteúdo para curtir, deixar o seu like aí e ajudar o nosso crescimento. Show, Vascão? Vambora então, sem muita enrolação, falar, é claro, logo de Vasco da Gama. A começar, é claro, falando sobre essa reapresentação do Vasco da Gama, porque nessa manhã de hoje, o Vasco da Gama se reapresentará no CT Moacir Barbosa. O Vasco enfrentou a equipe do Palmeiras nesse último domingo às 4 horas da tarde. Ontem todo o elenco ganhou folga, então nenhum atleta, né, foi ao CT Moacir Barbosa. Porém, hoje todo o elenco Cruz Maltino estará retornando ao nosso CT. Esse retorno aí, é claro, visará a preparação para os próximos jogos do Vasco da Gama, tanto no domingo contra a equipe do Cruzeiro, quanto também na quarta-feira contra a equipe do Atlético Mineiro. O Vasco se reapresenta hoje, o treino, só para fazer uma correção aqui, não é pela parte da manhã, porém pela parte da tarde. Amanhã, quarta-feira, aí sim que o Vasco da Gama treinará pela parte da manhã. Os treinos do dia 25, quarta, 26, quinta, 27, sexta e 28, sábado, todos esses treinos estarão acontecendo pela parte da manhã. Após o treino de sábado, o Vasco da Gama viajará em direção a Minas Gerais. Às 6h30 contra a equipe do Cruzeiro no domingo, enfrentará, né, aí a equipe mineira no Mineirão. Depois volta para o Rio de Janeiro e novamente na terça-feira, após o treino no CT Moacir Barbosa, terça-feira, é claro, da semana que vem, viajará novamente aí para Minas Gerais, visando essa partida contra o Atlético Mineiro. Então o Vasco pegará, né, de forma seguida, assim, né, o Cruzeiro no domingo e o Atlético Mineiro, 2 clubes aí de Minas Gerais, de uma vez só. Preparação importante, preparação tensa, o Vasco terá pela frente, sim, a principal semana, na minha opinião, do ano. Infelizmente não serão 2 jogos seguidos, né,
Assim, o Vasco enfrentará o Atlético na quarta-feira, dia 2, e depois só volta a enfrentar o Atlético 15 dias depois, no dia 17. Isso daí se dá por conta da seleção brasileira. Teremos uma data FIFA e o Vasco ficará parado aí quase 10 dias. O Vasco enfrenta o Atlético no dia 2 de outubro, depois enfrentará a equipe do Juventude no sábado, dia 5 de outubro, e ficará aí sem jogar quase uma semana e meia por conta da data FIFA e só voltará a entrar em campo no dia 17 contra a equipe do Atlético. Então ficará exatamente 12 dias aí, sem nenhuma partida, 12 dias de preparação total para o jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil. E sinceramente aqui, tá? O que me preocupa muito para essas semifinais é a questão da arbitragem. Que a gente sabe muito bem como funciona a arbitragem no futebol brasileiro e sabe muito bem como funciona a arbitragem quando se trata de Vasco da Gama. O que aconteceu nesse domingo não foi acaso. E quem acha que foi acaso, me desculpe, meu amigo, está errado. O que aconteceu no domingo foi feio. Foi feio e é algo frequente. Esse é o grande problema. O Vasco da Gama novamente se viu prejudicado pela arbitragem. E ontem tivemos aí o áudio do VAR divulgado. A Comissão de Arbitragem da CBF divulgou na segunda-feira, nesse dia 23 aí de setembro, a atuação do árbitro de vídeo, do árbitro assistente do jogo entre Vasco da Gama e Palmeiras. Situação de ação de penalidade máxima, e a decisão foi que após a revisão, o árbitro invalidou a marcação inicial. E a gente aqui, é claro, nesse Acorda Vascão, não poderia deixar de trazer exatamente o áudio divulgado pela CBF ontem a vocês, nessa manhã de terça-feira. Bola vai cruzada na área. Eu não vejo se dentro ou fora. Não viu onde pega. Mas eu não vejo se dentro ou fora. Pra mim é fora. Parou, o jogo tá parado. Ok. Vamos checar, ok. Vamos checar. Mais um. Me dá pela 8. Peraí, marcou, tá? Marcou. Marcou fora da área. Tá, beleza. Mas a mão tá protegida aí. Tá protegido, tá? concordo. Se não bate na mão, bate no corpo, me dá a linha da a inglesa. Aqui. Vê se é dentro. Não, pra mim, o que eu falo pra tá ele é que ele mostrando. bate na mão e eu não Volta um vejo se dentro ou frame fora da área. antes, Essa é a frame informação. antes. Aqui, ok? Menos um. Ó. Menos um. Vai lá, Faz vai um lá, loop de 3 Aqui, segundos. vai lá, por favor, tá bom. Aqui, Isso. vai ver. Aqui. Ainda tá na gestão ainda, tá? Aqui, Não pode perder essas movimentações aqui. Ele tá tirando o braço, me dá o Vai movimento, lá, a lateral. Vai lá, por favor. Ou ele Vai tá lá, vai lá. tirando o fora braço, da Vai área. checar, fica tranquilo. tá? É um braço, Checando, tá? calma. Eu tô vendo aqui, tá? Me dá 16,50. É comunicação. Ou a câmera baixa. Só Comunicação um segundo. 16,50. Ok? Isso. Então, É, Invertida. me dá uma câmera Invertida fechada, tá ruim, uma câmera Então, fechada. Tá ruim. Invertida na sua Tá direita. marcando, tá fazendo a barreira. Aqui. Tá com tempo ainda. Isso. Estão checando. Tá mostrando Ok. na Aqui, tem inglesa. mais. Pra Rafael, ponto de foi? contato, colocar Ponto de direito. Treinador do contato aí, Palmeiras beleza. chutou o microfone, Menos tá? um, Ok, menos remarcação passada a você. Menos um. Ok. Tá na barreira Mais um. ainda. Mais um. Se a bola não pega na mão, pega no Pega no corpo quadro. do jogador. Que Correto. Ele tá Concordo. fazendo com. Ô, Klein. Oi. Tá? O lance, o jogador do Palmeiras, ele tá protegendo a mão. Se a bola não pega na mão, pega na nádega, pega no corpo dele, tá? Ok. Estava dentro da área. Ok? Estava, a princípio, aparentemente dentro da área. Ok. Então eu vou ter que ir lá olhar. Ok, beleza. Tem que olhar, vai Ok? ter que vir olhar. Eu vou lá olhar. Ok. Mas então vai. Então vem olhar. Me dá a câmera da linha. A 5, a inglesa. Não, a 5. a cinco inglesa. A 5. Ok? Isso. A 5. Aparentemente tá dentro da área. Ok? Isso, o jogador, Assim, jogador ó, tá o dentro da pé área dele o tá em tempo cima todo. da linha. Isso. O pé dele tá em cima da linha, ok. Isso. Dá o Sentado. loopzinho nele um pouco antes, Sentado. vai ver ele correndo, Antes. fora ele dentro da Isso. área o tempo Sentado. todo. Ele tá correndo dentro da área Aberto desde o pra ele início já, da tá? jogada. Aquela lateral, aquela Vai, imagem pode lateral. mostrar. Pronto. Ok. Na hora do contato, Ok, para no. Tem um ângulo. Tem um ângulo Isso. de Tem um costas, ângulo lateral. eu consigo ver. Lateral. Do lado do Stanislau. Não, A lateral, câmera do lado do lateral. Stanislau. Vou Oito. vou te A colocar oito. uma lateral. A 8A, Isso. isso. Essa aí eu quero ver. Ok. Olha lá. Ok, ele tá recolhendo esse braço. Perfeito. Perfeito. Ok, tá recolhendo. Não é falta. Eu vou reiniciar com A a bola lateral. no chão pro imagem. Vasco, ok? A inglesa. Correto. Não, essa bola não. Ao chão, Não, bola João goleiro. bola ao chão com o VAR. Perfeito? Bola ao chão Perfeito. goleiro, Eu pro goleiro. concordo com a sua Goleiro. decisão. Dentro da- Para o goleiro, tá? Porque é dentro da área. dentro da área. Ok, dentro da... Bola- Então, meu amigo torcedor vascaíno, como vocês viram aí, né? Uma das justificativas
da arbitragem nesse jogo do último domingo para dizer que a penalidade máxima não deveria ter sido marcada foi uma regra que é a regra de número 12, de acordo aí com a legislação, né, da arbitragem aí do nosso futebol. Essa regra de número 12 fala exatamente sobre tocar na bola com a mão ou com o braço. E ela diz o seguinte, ó, tá aparecendo inclusive aí na imagem a vocês. Com a finalidade de determinar com clareza as infrações por toque na bola com a mão, o limite superior do braço se alinha com o ponto inferior da axila. Nem todos os contatos da mão ou do braço de um jogador com a bola constituem uma infração. No entanto, cometerá uma infração o jogador que tocar na bola com sua mão ou seu braço deliberadamente, por exemplo, deslocando a mão ou o braço na direção da bola, tocar na bola com sua mão ou seu braço quando estes ampliarem o corpo do jogador de maneira antinatural, considerando-se que um jogador amplia seu corpo de forma antinatural quando a posição de sua mão ou de seu braço não for consequência do movimento do corpo nessa ação específica ou não puder ser justificado por esse movimento. Ao colocar a mão ou o braço nessa posição, o jogador assume o risco de que a bola acerte essa parte de seu corpo e de que isso constitui uma infração. Marcar um gol no adversário diretamente com a mão ou o braço, mesmo que em ação acidental, incluindo por parte do goleiro da equipe atacante, imediatamente depois de a bola tocar na mão ou no braço, mesmo que de maneira acidental. Então, assim, isso daí é o que diz a regra. Posso te falar uma coisa, sinceramente, aqui nesse momento, tá? Eu tô cagando pra regra. Tô cagando pra regra do futebol brasileiro, tô cagando pra regra da arbitragem da CBF, até porque em muitos casos a gente vê que essa regra ela não é utilizada de uma forma favorável ao Vasco da Gama. A gente viu 3 jogos entre Vasco e Palmeiras recentemente, e os 3 jogos foram marcados por erros crassos de arbitragem. Ano passado, o gol do Paulinho Paulo anulado por um impedimento muito mal marcado. O Vasco foi roubado naquele jogo. Jogo esse que, inclusive, fez com que o John Textor tivesse o entendimento e entendesse necessário abrir uma CPI contra o Palmeiras e contra a arbitragem do futebol brasileiro. A gente teve nesse ano, no primeiro turno, um gol anulado do Verratti, porque, de acordo com a arbitragem de vídeo, o Verratti empurra o Murilo antes do gol, o que não aconteceu. O Verratti encosta, o Murilo se joga e o árbitro vai na dele após analisar o monitor e dentro de campo ele não marcou. E agora, nesse último domingo, anteontem, a gente viu novamente a arbitragem prejudicando o Vasco da Gama. E por que eu falei que eu tô cagando pra regra? Porque o meu ponto não é a regra, é o critério. É o critério. O árbitro, ele marca com convicção a mão. O árbitro marcou a mão. Esse é o meu ponto. Ele marcou a falta, ele viu a bola batendo na mão do atleta do Palmeiras. Ele viu. Se ele não tivesse visto a bola batendo na mão, ele não teria marcado a falta. Ele marcou porque viu. E se ele viu a bola batendo na mão no jogador do Palmeiras em campo, o que era pro VAR ter feito, não era para ter chamado o árbitro para ver na cabine. Era para ter falado no microfone. Rafael Klein, a bola bate na mão e o jogador tá dentro da área. É pênalti, bota a bola na cal e ponto. Sabe por quê? Porque a interpretação do Klein com o lance ali ao vivo foi que a bola bateu na mão e houve uma infração. Então o árbitro chama o Klein no monitor para que exatamente ele mude a sua ideia e tire a falta e não marque a penalidade máxima. E me desculpe a você, senhor Rafael Klein. Você é um medroso. Que você foi chamado no monitor e você mudou a interpretação do lance em questão de minutos. A sua interpretação era uma. Você, ao ir para o monitor, mudou até mesmo a sua interpretação como árbitro. Feio. Um posicionamento medroso de alguém que não tem postura de segurar aquilo que viu e segurar aquilo que marcou. E é isso que me revolta. Não é questão de regra. Não é questão de ele estar com o braço fechando ou abrindo ou o que seja. É questão dele ter mudado a interpretação dele. Ele mudou a interpretação. Ele viu a mão e por isso marcou a falta. Mas quando foi chamado ao monitor, ele mudou. E eu queria saber o porquê. Talvez porque contra o Palmeiras é assim. Ontem, o GE, ele divulgou aí, no caso, uma análise a partir de clubes, dos 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, nesse Brasileirão, e a partir dessa análise, ele viu quais clubes tiveram mudanças favoráveis e desfavoráveis após uma consulta ao VAR. E aí eu vou mostrar esse ranking aí a vocês. O Palmeiras, ele teve 5 mudanças desfavoráveis durante o ano de 2024 no Brasileiro.
e 9 mudanças favoráveis. Palmeiras é a equipe no Campeonato Brasileiro que mais teve o uso do VAR a seu favor. 9 vezes que o árbitro foi ao VAR foi para marcar algo favorável ao Palmeiras. 9 vezes. 9 vezes. Enquanto o Palmeiras é o clube com mais ações favoráveis com o uso do VAR, o Vasco é o clube com menos ações favoráveis no VAR. Foram 2 só. O Vasco ele se iguala a Criciúma e a Fluminense no Brasileirão, dentre os clubes com menos ações favoráveis do VAR. Enquanto isso, o Vasco é a equipe que tem mais, ou melhor dizendo, está entre as equipes com mais ações desfavoráveis. O Vasco tem exatamente 6 ações desfavoráveis quando o VAR é utilizado. 6 ações desfavoráveis. O saldo com isso do Vasco é menos 4. São 6 ações favoráveis e 2 ações favoráveis. Menos 4. Com isso, o Vasco é a equipe do Campeonato Brasileiro, dentre os 20 clubes do Brasileirão, que quando o VAR entra em ação, meu amigo, é para tirar pênalti ou é para dar pênalti e não é favorável ao Vasco. É contrário ao Vasco. Ou é para anular gol do Vasco. Ou é para validar gol do adversário. Esse é o Vasco. E esse é o VAR contra o Vasco. Então o que aconteceu ontem, não me vem com papo de que foi acaso, de que foi erro, de que foi interpretação. Não é isso não, meu amigo. Que a gente que é vascaíno sabe muito bem que com o Vasco da Gama, e é isso, eu falo isso com certo pesar, com o Vasco da Gama, infelizmente, as coisas funcionam dessa forma aí. Quando o VAR entra em ação, já era. Já era. Passa longe de ser algo favorável ao nosso Cruz Maltino, mas passa muito longe, mas muito longe. E isso não é desse ano. No ano passado também é a mesma coisa. No ano retrasado também é a mesma coisa. Sempre quando fala de Vasco da Gama, a situação é sempre contrária ao nosso Cruz Maltino. Mas, enfim, meu amigo, é duro, é complexo, é complicado e deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários sobre tudo que você achou do que rolou, né, nesse último domingo em Brasília. E para fechar aqui o vídeo, falar sobre uma informação bem legal que tivemos ontem aí dessa reformulação que vem sendo feita dentro do Vasco da Gama. O Vasco fechou a contratação de 3 jogadores para o seu sub-20. O Vasco fechou a contratação do melhor jogador e artilheiro do Campeonato Potiguar Sub-20 2024, ou seja, do campeonato aí do Rio Grande do Norte, que foi o meia Henrique e o atacante Fernando. Fernando que foi o artilheiro e o Henrique que foi o melhor jogador. Ambos eles foram emprestados ao Vasco da Gama pela SAF do América de Natal. Além disso também, o Vasco fechou a contratação do meia Luan. O meia Luan foi um dos destaques, da equipe sub-16 do América Mineiro e vai ser também emprestado ao Vasco. Então, 3 jogadores diferentes. Luan, do sub-16 vindo, emprestado para o sub-17. Já Henrique, com 19 anos, chegou inclusive a integrar a equipe profissional já nessa temporada de 2024 do América de Natal. Participou em 17 jogos do profissional do América de Natal nessa temporada de 2024. E já no estadual sub-20 desse ano, o meio-campo Henrique foi o líder de assistências da equipe. Já o atacante Fernando, de 18 anos, foi o artilheiro aí, né, do estadual sub-20, vestindo a camisa do América de Natal, com 7 gols marcados e também já integrou a equipe profissional do Clube Potiguar. Então o Vasco aí fechando a contratação de 3 bons jogadores, 3 atletas que chegam aí com um vínculo de empréstimo, com opção de compra no final do contrato. A chegada desses 3 atletas, é claro, tem muito dedo do atual diretor executivo do Vasco da Gama, Marcelo Santana, que teve passagem recente pelo América de Natal e está levando aí 3 grandes nomes do América de Natal para a base Cruz Maltina, 3 bons reforços. O Vasco da Gama, é claro, visando, né, reformular a base, trazer bons jogadores e novos atletas aí para o seu elenco. Com a gente, vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão. Apenas o primeiro vídeo, né, dessa terça-feira. E já, é claro, vamos estar aí de volta, ainda com muita informação, muita novidade no Fala Gigante, que hoje vai estar saindo um pouquinho mais cedo. Então já contamos aí com você, por volta de 2, 3 horas da tarde, teremos o Fala Gigante aqui no nosso canal. E o Boa Noite Gigante também, por volta de 7 horas da noite, trazendo aí muita informação e muita novidade para você, torcedor vascaíno. Show? Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem, ajudem aí o nosso crescimento. E como nós sempre falamos aqui, saudações vascaínas.